Bom, e agora a gente fala dos casos, né, de Covid em asilos aqui em Campinas. O surto foi ainda maior, tá? Que a gente trouxe ontem pela manhã. Atingiu 4 unidades e ao menos 10 idosos morreram. Quem tem esses detalhes aqui pra gente é o André Berenguel. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, Lilian de Souza. 4 abrigos de idosos registraram 10 mortes de pacientes com Covid-19 entre julho e agosto passado. Atualmente, são 11 idosos internados com a doença. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, foram 69 casos em 4 unidades de instituições desde o início de julho, sendo 3 na Senior Vit e 1 no Lar dos Velhinhos. As unidades estão sendo acompanhadas diariamente pela Vigilância em Saúde, que investiga os surtos de Covid nesses locais, e as visitas estão suspensas. No Lar dos Velhinhos foram 36 casos em moradores e 5 em trabalhadores, sendo que 6 idosos morreram e 2 estão internados. Não houve óbito entre os funcionários. Na primeira casa da Senior Vit foram 14 idosos infectados, 3 estão internados, 7 funcionários foram infectados. Ninguém relacionado a esta unidade morreu. Na segunda unidade, 7 moradores testaram positivo, sendo que 3 morreram e 3 estão internados. Além disso, 3 funcionários se infectaram. Na terceira casa da Senior Vit, foram 12 idosos que tiveram a confirmação para a Covid-19. 1 morreu e 3 estão internados. 4 funcionários da casa foram infectados. A Secretaria de Saúde afirmou que é importante ressaltar que a causa das mortes das pessoas está sendo investigada para que se esclareça se foram mesmo pela Covid-19, uma vez que todas tinham outras doenças. Integrantes do departamento estiveram nas instituições e realizaram os protocolos de prevenção e controle da doença. Nesta segunda-feira, o Lar dos Velhinhos divulgou uma nota oficial em que informa que toda a população da entidade, entre idosos e funcionários, foram testados pela Vigilância Sanitária no último dia 30. Mesmo com as 2 doses da vacina já tomadas, foram positivados 5 colaboradores e 36 idosos. Destes 6 evoluíram a óbito, todos com idade avançada, com outras comorbidades ou em cuidados paliativos. 2 estão internados e os demais apresentam sintomas leves de gripe ou estão assintomáticos. A entidade reforçou ainda que um residencial foi integralmente revertido para que essas pessoas pudessem ser acolhidas a fim de que cumpram o isolamento. Já os colaboradores positivados estão assintomáticos e foram afastados das atividades até que se cumpra o período de quarentena. Flávio Paradella. Muito obrigado, André Berenguel, trazendo esses detalhes aqui pra gente. Vale a gente destacar também, né, Lilian de Souza, que desde ontem, desde que esse caso, né, veio a público, ainda era um caso que parecia isolado em uma unidade da Senior Vit, mas que a gente conseguiu perceber que ao longo do dia, até pela próprio, entre aspas, silêncio da administração municipal, de que as coisas eram um pouco mais graves do que a gente vinha até noticiando desde o final de semana. A gente falava de uma unidade, uma morte. Eis que, na verdade, são 3 unidades da Senior Vit e também atingindo o Lar dos Velhinhos. 10 idosos que infelizmente morreram aí. E a investigação agora vai apontar se foi pela Covid-19 ou com a Covid-19. Bom, desse fato, gente, é tudo muito relativo, porque senão a gente volta àquilo que no ano passado muita gente usava. Ah, não morreu de, morreu com. Então, esse ponto a gente tem que destacar também. Estamos em busca, sim, de um esclarecimento oficial e ele vai acontecer. Hoje, no estúdio CBN, com Stephanie Dá e Leandro Las Casas, a Prefeitura de Campinas vai se posicionar com a infectologista Valéria de Almeida participando então do programa para abordar este assunto, porque muitas coisas ficam sendo levantadas. No momento em que se foi publicado isso, as redes sociais, os ouvintes começam a levantar dúvidas. Eles foram amplamente vacinados? Com que vacinas? O que aconteceu? Porque a gente volta naquele ponto, né, Lilian de Souza? Quando lá em janeiro o governador João Dória e também o próprio
próprio Instituto Butantan com o presidente Dimas Covas, falava em 100%. Aquela fala foi irresponsável. Porque que a gente consegue perceber? Num surto como esse, se a gente tivesse acontecido esse surto anterior à vacinação, seja qualquer vacina, mas a gente leva a crer que, porque a gente fez essa matéria em janeiro, foi lá no finalzinho, dia 27, acredito eu. A gente fez essa matéria da vacinação nas instituições aqui de longa permanência, e o Lar dos Velhinhos foi um exemplo. Se não tivesse tido a vacinação, a gente está falando aí de um caso grave, já é um caso grave, mas imagino que a gente está falando de dizimar. Sim. Eu tenho uma prima, e eu gosto de trazer isso, ela mora na Suíça. A Suíça tinha fila de espera em asilos ou instituições de longa permanência. Hoje não tem mais, tem vaga. Porque a Covid-19 fez um estrago, assim, que a gente não consegue mensurar. A população mais velha foi dizimada naquele momento da primeira onda. E hoje, a Covid, a gente não pode mais falar em grupos de risco, está todo mundo em risco, mesmo com a vacinação. Por isso, a gente cobrava, né, a prefeitura, porque muitas coisas se levantam. E, obviamente, uma palavra da prefeitura é diferente da gente buscar uma palavra de alguém que está por fora. Alguém que vai conversar em tese do que aconteceu, da política pública. Vai trazer a palavra de um especialista também na área, mas não trabalhou efetivamente com isso. E hoje à tarde, então, a partir das 3h15, no estúdio CBN, uma conversa de Stephanie Dari e Leandro Las Casas com a infectologista da prefeitura, Valéria de Almeida, sobre este assunto, para que a gente possa ter mais esclarecimentos. Esse esclarecimento é muito importante nesse momento. Como a comunicação, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, como a comunicação nesse momento de crise, nesse momento de pandemia é importante. É preciso esclarecer o que aconteceu, é preciso esclarecer a condição dessas pessoas, o que houve, o que pode ter acontecido para iniciar esse surto, até para tranquilizar as pessoas. As informações precisam ser transparentes, claras, porque nós estamos num momento muito crítico, né? As pessoas já estão muito temerosas, passando por muitos problemas. Então, a comunicação é muito importante, essa entrevista é uma entrevista muito importante, né? Então, todos os nossos ouvintes internautas, fiquem aqui o convite para acompanhar esses esclarecimentos, para a gente entender o que houve, infelizmente, nesse lar de idosos e quais são as providências que estão sendo tomadas.